Olá pessoal, eu sou Fernando Drummond, diretor comercial da Trulli Cosméticos. Estamos no Paraná, no salão do nosso embaixador, Luan Hairstyling. E vamos começar aqui aproveitando o ensejo, viemos fazer conteúdo, mas não podíamos deixar de ter esse momento aqui, né, com o nosso embaixador. Mas o tema mesmo dessa conversa aqui vai ser o seguinte: salão dá dinheiro? Mas é lógico, para eu fazer essa pergunta para o nosso embaixador, nós vamos querer entender algumas coisas. Acompanhe. A primeira pergunta, Luan, é o seguinte: quem é o Luan? Como começou todo esse projeto? A gente está vendo aqui um salão muito estruturado. Então, assim, conta um pouquinho como começou a sua história. Então, primeiramente, quero agradecer ao Fernando, a sua equipe, a Trulli Cosméticos, sempre abrindo as portas para nós, né? Então, vou fazer um resumão que eu gosto de passar para o pessoal, que eu falo que, às vezes, através de uma história, de um testemunho, a gente consegue alcançar mais pessoas através, né, de Deus, através de produtos, e sempre a ideia é levar primeiro a palavra de Deus, né? Então, assim, sou já cabeleireiro há 18 anos, tenho uma pequena história aí para resumir para vocês. Hoje estou aqui em Campo Largo, no Paraná. Com a Trulli, a gente já tem uma parceria aí de longa data, uma média de 8 a 9 anos, já está indo, né? E vou falar para vocês que contar um pouquinho como que aconteceu esse romance entre o embaixador e a Trulli Cosméticos. Um certo amigo chamado Rondinelli, o distribuidor da Trulli, ele passava aqui um sotaque diferente, né? E eu usava algumas marcas, não tinha uma marca específica, sempre como todo e qualquer salão, né? Isso também já encaixa também perfeitamente no nosso tema de hoje. Usava várias marcas e, por fim, até que chegou um dia que ele me deixou um kit aqui e eu deixei no cantinho lá. Daí o pessoal começou, não vai usar. Daí eu falei, tá, vamos ver como que é esse negócio. Aí usamos, adivinha, amor à primeira vista. Daí a gente passou igual relacionamento, passamos a ficar apaixonado, daí começamos a ter um relacionamento sério e agora estamos meio casadão. Então, é mais ou menos isso, tá? A nossa história, uma pequena parte. E vou te dizer que hoje o nosso salão, você pode vir aqui, né, participar do tanto dele fechado quanto ele com as portas abertas, pode ver o nosso dia a dia ali. A gente não só passa uma imagem que, né, o pessoal fala, isso no Instagram e redes sociais é só Trulli e tal, mas é o nosso dia a dia, esse é o nosso dia a dia. A gente vive com os produtos embaixo do braço. Luan, dando sequência aqui no nosso primeiro episódio, mas você comentou que tem 18 anos de cabeleireiro, é isso mesmo? 18 anos dessa caminhada, hein? Para quem estiver pensando hoje em montar um salão, o que você tem a informar para essas pessoas, acrescentar? É um sonho? Isso as pessoas crescem o olho, dá dinheiro demais. Como que é isso? O que você pode acrescentar? Porque tem muitas pessoas, vou me tornar um cabeleireiro. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência. O que você tem a dizer sobre isso? Então, assim, é uma pergunta muito aberta, né? Vou tentar resumir, tá? Então, assim, como você mesmo falou, é um sonho, né? Então, se foi gerado um sonho no coração de uma pessoa, comecei agora a trabalhar como cabeleireiro, você vai começar dentro de um salão, certo? Aí o que acontece? Muita gente, por experiência desse pequeno 18 anos, já vi gente com menos de um ano falando, metendo louco, já querendo abrir o espaço, gente com mais de 1 a 5 anos, de 5 anos mais, vamos falar assim, com uma experiência, né? Só que o que eu tenho para falar que independente, se a pessoa fez o curso e já abriu o salão, não tem problema nenhum.
A pessoa tem 10 anos, 20 anos e vai abrir um salão, também não tem problema nenhum. O X da questão não está dentro do tempo dela ser profissional em abrir. Qual que é o que eu mais deixo de legado para todas as pessoas que eu mentoro, dou curso, as pessoas que trabalham comigo, incentivo quem quer ter o seu espaço, né, que é um sonho, né? Eu falo que você não pode deixar de estudar. Qual que é o detalhe? Não é estudar o corte, tá? Não é estudar sobre tendência, isso daí é obrigação do cabeleireiro saber, né? Cabeleireiro, barbeiro. Curioso o que você vai falar, continua aí. O que a pessoa tem que estudar? Gestão. Gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de tudo. Porque o que acontece? Sem a gestão, a gente não consegue dar o próximo passo, né? Se você não tiver uma boa equipe, independente se você tem se for só um estúdio ou se for um salão completo, sozinha. A gestão, ela não muda. Primordial. Tem que ter uma ótima gestão. Um exemplo, vou comprar um produto. Se você não souber quanto o produto vai render e vai te dar de lucro, como que você vai fazer? Você vai viver no escuro, entendeu? Vou precificar um valor de um serviço. Tem serviço, quando eu abro a caixa preta assim, de serviços, tem serviço que, eu vou abrir aqui um exemplo, manicure. Você sabia que a manicure, em muitos salões, ele fica no vermelho? O certo, Eu sempre pensei isso, é um chama, até onde é interessante, você pode... Isso, então assim, o que é o cartão de visita de um serviço mais básico hoje do salão? Manicure. Então a manicure, ela tem que estar pelo menos no 0 a 0, ela tem que se pagar, entendeu? Se ela se pagou, tá ótimo, porque daí você vai agregar o ticket nos outros serviços. Se a gente escuta muito isso em supermercado, como se fosse o arroz, o feijão, né, algumas coisas ali para atrair os demais. Exatamente, essa é a linha. Então, né, respondendo resumidamente, é a gestão. Então, aproveitando, você está falando de gestão, nós estamos falando de trabalho, mas está incluso pessoas. Pessoas. No seu dia a dia aqui, só para vocês terem uma noção, quantas pessoas são envolvidas? Um exemplo, não preciso guardar, né? Eu posso falar porque é abertamente aqui para nós, né? Então, assim, por várias vezes já pensei em voltar a ser só o Luan Hairstyle, em vez de ser um Petit Pois, Petit Clinic, Petit Moustache, tá? O grupo, né, nosso. Às vezes enxugar, né? Isso, menos gente... Mas por quê? Como que é o detalhe? Um pouquinho só precisa. Então, assim, como você mencionou ali, a Gisele, hoje a minha esposa faz parte, ainda bem, né? Que enquanto ela não fazia esse full time aqui com a gente, eu que tinha que ficar nessa parte total, né? Tudo era comigo, né? Aí agora a gente conseguiu fazer essa reestruturação de dividir as funções, né? Mas mexer com pessoas, você tem que gostar, né? Eu amo mexer com ter pessoas perto, poder ajudar, né? Se fosse contar hoje quantas pessoas a gente já abençoa assim com trabalho, com gestão assim, né? De pessoais, né? Foram bastantes, mas hoje a gente tá uma média de entre 13 e 15 pessoas aqui, trabalhando aqui diretamente, fora as indiretas, né? Conta aí, gente, mais um pouquinho da experiência, né, do Luan. Quem não nos segue, né, depois nós vamos deixar, né, toda a rede social dele. E ele responde bastante coisa, então, no número das vezes, né, podem contactar, né, Luan, você contar algumas experiências, mas o que ele mesmo vai contar é sobre loiras, né? Esse é seu ponto forte, eu não vou deixar você falar, aproveitando você, tá? Então nós vamos partir para uma outra pergunta. Você começou com um público masculino. Na verdade, eu comecei com os dois já, de cara. Já. Os dois já? Foi com os dois. Eu achei que era masculino, porque, de qualquer forma, eu vou continuar a pergunta. Pode continuar. Indiferente, porque ela não vai
atrapalhar porque você começou com os dois simultâneos, não. Mas você pode dar uma opinião. Eu ia te perguntar o seguinte, você começou masculino, tá? Vou supor que você falasse assim, sim. Aí eu ia te fazer a pergunta assim, como que você conseguiu essa transição para o feminino? É lógico que você já fez um espaço totalmente distinto. E isso aí, numa lógica, a gente consegue ver que, como são públicos diferentes, cada um quer ter o seu espaço. Então, eu acredito que você já fez isso também desde o início, essa separação de espaço. Então, como que aconteceu, né? Quando eu fui me tornar cabeleireiro, que na época não tinha esse esquema de barbearia, né? Era unissex, né? Eu sempre fui da galera, né? Então, tinha muito amigo, amiga e tal. Você foi convidando. E daí... Passa lá. O primeiro corte foi masculino, porque um cabelo a gente tem que cortar por primeiro, né? Mas seja ele masculino. Você acabou de fazer a capacitação para esse público e tal. Então, no meu caso, foi no meio da minha capacitação. Isso que foi um diferencial, assim, que eu vejo na minha carreira, que eu vi que foi Deus dando o dom mesmo, sabe? No meio do curso, o meu curso, hoje em dia, ele é de 3, 6 meses, né? Para você se tornar um barbeiro, um exemplo. Na época, o curso que eu fiz, ele era de 2 anos. Você saía formado unissex, independente, cabelo masculino ou feminino. Aí partiu hoje como se fosse a especialização, Isso. Né? Aí, lá, quando eu comecei, eu era metalúrgico. Daí, como me surgiu a oportunidade para fazer, eu quis fazer o curso lá, na hora que eu estava realizando esse curso, o gestor lá da rede lá que eu fazia o curso falou assim, Luan, vai ter uma ação social domingo, você não quer ir? Eu falei, cara, mas não tenho nem material, tesoura, máquina, né? Dele, não se preocupa, eu vou te arrumar. Eu falei, então, eu vou. Bora. Não tenho medo, né? Cheguei lá, cortei um cabelo masculino, tinha mais 9 barbeiros, eu lembro que era 10 cadeiras assim, e era uma ação social, vinha gente de tudo quanto é jeito, né? E daí ali eu comecei a cortar e um cara pediu para eu fazer um risquinho assim nele, mas eu não sabia nem cortar cabelo, né? Imagina fazer risquinho. Aí o cara era morador de rua e tal, eu falei, cara, eu vou fazer, mas não sei. Ele vai? Eu aceitou. Fui lá, fiz, terminei ele saiu dali, voltou com mais 3. Falou, cara, eu quero um cabelo igual esse. Daí a galera os profissionais que estavam lá cortando, vieram assim, velho, onde que você trabalha? Eu falei, cara, eu sou metalúrgico, eu tô fazendo transição, eu nunca cortei um cabelo. Meu Deus, os caras, pra acreditar que eu nunca tinha cortado, né, mas os meus cortes, eu ficava olhando como que os caras cortavam, que não tinha degradê na época, né, era 2 do lado e boa, né. E daí assim foi. Aí esse daí foi um ponto bem marcante. Daí quando eu cheguei no salão, na estrutura do salão, começou a aparecer, daí eu entrei como estagiário. Só que começou a aparecer um cabelo, um corte masculino, apareceu uma escova, e eu comecei, por isso que eu falei, fui me envolvendo, eu não tinha medo. Perguntava, me ajuda, os cabeleireiros que tinham mais tempo, né? Coloração, eu gosto de ver, né? E eu ficava em cima da galera. Então daí eu comecei a fazer aplicar coloração, não era colorista na época, né? Aplicava, fazia isso, fazia aquilo, e eu nem tinha terminado o curso, eu já estava sendo um dos cabeleireiros que mais estava sendo procurado lá no salão lá que eu trabalhava. Luan, e onde entrou, a gente percebe, né, que você é bem ativo em redes sociais, como que foi essa virada de chave, onde você percebeu que hoje a gente vê essa sua força, né, esse envolvimento? Conta pra gente aí que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu não sou bom na rede social, não sou ativo. Dá alguma dica, né? Guia realmente quem precisa dessa informação. Então, assim, Fernando, na época ainda era Facebook, né? Não tinha o Instagram ainda. E eu já era ativo ali e tal, mas por conta mesmo, assim, nada específico, né? Mostrava os cabelos e coisa arada. Mas daí é onde que tá a virada de chave que eu quero deixar de dica para vocês. Isso.
você não pode ter medo de aparecer. Se joga? Se joga. A Gisele tem uma frase que eu acho bem legal que ela fala para as mentoradas lá. Se você não se expõe o ridículo, vamos dizer, você não vive o extraordinário. Então, né, muitas vezes as pessoas falam, eu vou me aparecer, tenho vergonha, vai ficar ruim. E o erro, sabe onde que tá? O erro tá onde você gravar e você olhar. E eu fazer eu fazer um stories assim, ó. Eu vou fazer um stories, fala galera, e daí eu ficar olhando se ficou bom. Você nunca vai achar que tá bom. Você sempre vai querer melhorar. Só que aí que tá a dica. Posta do jeito que você começa. Porque a partir daí você vai começando a pegar experiência como toda e qualquer outra coisa. Quanto mais você praticar, mais você vai poder ter esse relacionamento com a internet e se expor do jeito que precisa. Segue a dica, hein, pessoal? Se joga. Luan, mais uma pergunta dando sequência a essa linhagem aí de rede social, dessa comunicação. E, de qualquer forma, hoje a gente tem acompanhado esse mercado, não só no segmento cosmético profissional, né, praticamente tudo, mas assim, eu mesmo, às vezes, fico admirado como que o pessoal tá pegando pesado, tá fazendo assim, vamos falar que produções hollywoodianas, coisa brava, material fenomenal, estão todos de parabéns, indiferente quem seja. Tem nos agradado, parabéns. Mas chega uma hora que o profissional tem que tomar decisão. Se são tantas oportunidades no mercado, qual produto escolher? Conta um pouquinho da sua experiência. É o cara que vem, você ficou com dó, é a marca de maior... O profissional ele tem que se esconder atrás de produto, tem gente que trabalha com um produto lá no quartinho, ninguém sabe o que é. Como que é isso? Conta pra gente. Vindo dessa linhagem que você falou agora, essa última frase que você falou, fica lá no quartinho e às vezes tem muita gente, infelizmente, fala que faz um produto e coloca outro, né? Aqui no nosso espaço a gente gosta de fazer na bancada. A gente gosta de mostrar para cliente, né, o que a gente está fazendo. E agora sobre que você perguntou sobre os produtos, como você tomou decisão. Esse produto é aquele produto. Então assim, nada mais que você tem que testar o produto. Esse na prática mesmo. Na prática. Não tem... Vendedor persistente, você abriu, o profissional tem que abrir o coração, dá oportunidade, pode acontecer. Dá oportunidade. Assim, muita gente fala, por que você fala e só usa Trulli Cosméticos, né? Eu tenho outros produtos? Eu tenho. Eu tenho aqui, eu não tenho porque eu menti, né? Não questionamos nada, você já percebeu, né? Então, assim, o que vai agradar? O meu uso, o uso do salão em si, que também igual a gente está falando sobre se salão dá dinheiro ou não, né? A gente tem que também pensar... Essa é a última pergunta, se prepara. A gente tem que também entrar nessa linhagem dessa parte e também, principalmente, o gosto da cliente. Entendeu? Eu tenho cliente que fala assim, Luan, eu não quero usar Trulli. Cara, amém. Eu uso a outra que eu sei que ela gosta. Eu comprei especificamente por causa dessa cliente. Agora outra cliente fala, Luan, chega aqui, como a maioria dos meus clientes sabe que, né, eu sou embaixador e eu sou apaixonado pela marca, o pessoal fala, Luan, qual linha da Trulli hoje nós vamos usar? Entendeu? Sinal de satisfação. Sinal né? de satisfação. Quer conhecer mais, né? Então é isso, eu deixo sempre bem aberto assim. Já se enquadrou aí bastante também para quem está na venda, né? Ou seja, persistam, é isso aí. Persistir, caminho, né? Não desistir. Eu falo do primeiro, o distribuidor, o Rondinelli, um cara que não desistiu de mim. Hoje, na época eu falava, pelo amor de Deus, esse cara de novo, mas graças a Deus que ele persistiu e eu pude usar para poder hoje estar falando com propriedade sobre os produtos. Eu me lembro, você começou a nos marcar. Você começou a nos marcar.
fazer uns comentários, daqui a pouco você perguntou como que... Ou seja, você queria estreitar a relação. Foi muito interessante. Hoje nós estamos aqui, né, fazendo esse conteúdo. Então, a pergunta lá do início, e ela não quer calar, né, se a gente for resumir aqui. Salão dá dinheiro? Se não desse dinheiro, a gente não abriria, né? Só que assim, essa pergunta também é uma pergunta bem específica e eu volto a falar na mesma resposta que você falou, você perguntou lá por primeiro. Pode ser que ele esteja dando lucro, mas também pode ser que ele pode estar sendo prejuízo. Então, a gestão tem estudos que dizem que se você conseguir ter uma média de 10 a 20% de lucro real, você está com saldo positivo, a média é 16%. Agora, se você nem sabe a porcentagem que você está tendo de lucro, abre o olho, é shampoo indo pro ralo, é produto sendo desperdiçado que vem diminuindo o teu lucro. Então tá aí, pessoal, nossa primeira edição, com o tema, né, salão dá dinheiro, dá lucro, o nosso embaixador respondeu, lógico que ninguém é dono da verdade, né? Nós estamos pegando todo o know-how, são 18 anos, então assim, é uma troca de experiência, né, que possamos ter agradado e ter passado alguma coisa positiva para você. Mas não para com esse tema, tá? Nós vamos dando sequência, nós não estamos aqui para falar que o nosso produto é o melhor do mundo, nós vamos passar o valor agregado do que nós podemos oferecer para o mercado, mas também passar informação que possa agregar valor para você que esteja no nosso mercado. Um abraço. Obrigado, Luana. Obrigado a você. Até o próximo.